4 meses que eu não gravo um vídeo pra vocês. 4. Não, eu comecei aqui, né? Vou começar a gravar. Gente, eu não sei mais fazer isso. Esse é o resumo. 4 meses que não tem vídeo aqui pra vocês. Eu sei que é uma vergonha, eu sei. Mas eu acabei de mostrar no stories do Instagram o tanto de coisa que aconteceu nesses últimos 4 meses. E vai dar exatamente 4 meses que eu quero postar dia 1º de dezembro. Inclusive, já é dezembro. Gente, tá acabando o ano. Meu Deus do céu. Muita coisa aconteceu nessa segunda metade de 2025. Muita coisa mesmo. E eu fiz aqui um roteirinho de 2 páginas de coisas que eu tenho que contar pra vocês. Algumas são rápidas, algumas são bem demoradas. Então, eu diria pra tu pegar uma aguinha, reservar um tempo, assim, porque eu sei que esse vídeo só vai ser assistido por quem realmente gosta de mim e quer saber o que aconteceu nesse tempo, porque tem muita coisa pra contar. Vou até tomar uma água. Vamos lá que eu já gravei um monte de tempo aqui de vídeo e ainda não falei nada. Vamos começar pelo elefante na sala, né? Por que tu sumiu, Andressa? Por que nunca mais teve vídeo, né? E aí vem o meu roteirinho de 2 páginas de coisas que eu tenho que contar pra vocês. Porque aconteceu não uma coisa, não 2 coisas. Aconteceram muitas coisas e muitas coisas grandes nesse tempo que eu não venho aqui falar com vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, 4 meses exatamente vai dar do lançamento do meu último vídeo aqui pra vocês. No meu último vídeo era vlog de escrita e eu terminei ele com 17 mil palavras em Detetive Guerra 2. Deixa eu ver quantas palavras tem em Detetive Guerra, porque eu acho que ela tá mais ou menos com isso. Isso é uma das coisas que eu tenho a dizer. Deixa eu abrir aqui. Eu não escrevi muito mais desde o último vídeo que eu postei aqui pra vocês. Eu terminei o vídeo com 17 mil palavras e um pouquinho. Atualmente, Detetive Guerra 2 tem 20 mil palavras e 20.600 palavras. Então, assim, não evoluiu muito mais desde fim de julho. É muito tempo, eu sei. É muito tempo sem escrever, eu sei. O último dia que eu escrevi foi 25 de agosto, se eu não me engano. Mas aí a gente vai chegando lá, conforme as coisas vão acontecendo durante esse vídeo aqui, porque, assim, já vi que vai ser um vídeo gigante. 2 coisas principais aconteceram nesse meio tempo aí, desses 4 meses que eu não apareço aqui pra vocês. Uma coisa, que eu até cheguei a gravar muitos vídeos falando sobre essas 2 coisas e nenhum deles chegou a ser postado por falta de tempo, de edição mesmo. E eu tava sem editor no computador, então assim, foi uma loucura. Por isso que eu não consegui postar pra vocês. No comecinho de agosto, primeira semana de agosto, eu e o Isaac decidimos que vamos nos mudar. Então eu vou me mudar com meu namorado. E coisas que englobam a nossa mudança vão ser um vídeo específico. E provavelmente não vai ser nesse canal aqui, mas eu aviso pra vocês quando sair, porque a gente tá gravando a reforma. Que é esse o caso. A gente pegou uma casa que meu pai tinha e que ele não estava mexendo nela. Já fazia 7 anos que ele não mexia em nada lá. E ele não tinha terminado a reforma. E também não estava alugando, estava lá parada a casa. Aí a gente conversou com ele de terminar a reforma e nos mudarmos para casa. Então, a ideia era mudar até o fim do ano. Já não vai dar tempo, então comecinho do ano que vem estou de mudança para a minha casa. Finalmente vou ter o meu canto, com as minhas coisas do meu jeito, sabe? Eu tô muito empolgada, inclusive, com isso. Ai, espero que seja tão legal quanto eu tô imaginando que vai ser, sabe? E aí no inicinho de agosto, a gente pegou as chaves com meu pai e começou a organizar. Assim, gente, foi muita coisa que a gente precisou fazer. Eu posso até deixar um takezinho aqui. À frente da casa tava um matagal. A casa em si tinha vidro quebrado dentro, porque tinha caído uma árvore no pátio. Tinha a janela sem vidro, porque foi colocada a janela nova e não foi colocado vidro. A casa tá sem forro, tá sem fiação, tá sem piso. Muita coisa pra mexer nela, então assim, por isso que tá demorando pra gente conseguir fazer tudo pra mudar, né, e também por grana, porque não é uma coisa barata. Mas no dia 16 de agosto a gente foi pra lá de mutirão, eu, o Isaac, meu namorado, o Eugênio, que é nosso amigo, meu pai e minha mãe. Então estávamos em 5 e limpamos aquela casa de cima a baixo. Eu varri parede, varri chão, a gente limpou a janela. Teve que tirar... Nossa, eu tirei
baldes de terra de dentro da casa, porque tava ainda com sujeira de reforma, então vocês imaginam o nível de sujeira que tava a casa. Enquanto isso, o Isaac e o Eugênio limpavam o pátio da casa, porque a casa tem um pátio, não é muito gigante assim o pátio, mas é um bom espaço, e ele tava abarrotado de sujeira, tinha resto de obra, tinha janela antiga que foi tirada da casa, tinha uma árvore que eles tiveram que rearrancar, porque meu pai tinha ido lá arrancar e ela já tinha enraizado de novo. Tiveram que arrancar a árvore, porque era árvore silvestre, assim, não era nada que não podia arrancar, sabe? Enquanto isso, meu pai e minha mãe limpavam a frente da casa, porque tem cimento, mas perto do muro não tem cimento, então tava um matagal na frente de casa, assim. Enquanto isso, eu varria a casa toda, limpava a parede. Gente, foi um sábado, dia 16 de agosto. Eu nunca mais vou me esquecer desse dia. Foi um dia que a gente foi pra lá às 7 da manhã e a gente saiu às 8 da noite limpando a casa. Sério, foi incrível a primeira vez que a gente foi pra lá, né? Mexer na nossa casinha, foi maravilhoso. E aí, desde então, a gente tá mexendo na casa, bem aos pouquinhos, tá? Dia 18 de agosto, na segunda-feira após o dia que a gente limpou isso, no sábado, né? A gente limpou dia 18, dia 17 a gente ficou morto de cansado. E dia 18 começou a segunda coisa grande, né? Deste meu segundo período de ano, né? Segundo pedaço de 2025. Que foi que eu voltei pra faculdade dia 18 de agosto. Foi meu primeiro dia de aula. Então, eu entrei no curso de Letras Português, Literatura Portuguesa. Foi uma decisão, assim, não foi uma decisão fácil, né? Foi algo bem difícil de chegar à conclusão de que eu precisava fazer isso. Um dos motivos foi que eu achei que eu precisava de mais convicção no que eu falo, eu precisava ter uma formação sobre o que eu falo aqui pra vocês, então foi pensando também no meu canal do YouTube, mas principalmente na minha escrita, né? Ter uma fundamentação teórica eu achei importante. Então, dia 18 de agosto eu entrei pra faculdade, voltei, né? Pra faculdade, entrei na Universidade Federal do Pampa, aqui de Jaguarão, cidade fronteiriça. Então, sim, eu viajo todo dia de novo, que nem eu fazia antigamente, pra quem lembra dos vlogs antigos. Eu viajava, mas era pra outra cidade, de Pelotas, né? Agora estou viajando pra Jaguarão, viagem um pouquinho mais curta, dá uns 40 e poucos minutos. Mas mesmo assim, ainda é todo aquele rolê de viajar todo dia pra ir pra aula e chega aqui perto da meia-noite. Mas, apesar dos pesares e do tanto de coisa que eu tenho pra fazer agora, estando na faculdade e reformando uma casa, foi bom. Eu ainda estou achando que foi uma boa coisa ter voltado pra faculdade. E tá sendo legal conhecer pessoas, ver pessoas, conversar com mais pessoas, que era algo que tava me fazendo muita falta, porque... Olha o avião. Porque desde a pandemia eu não convivia com pessoas novas, eu ficava dentro de casa, eu e meu namorado, né? O tempo que eu trabalhei fora não foi tão grande, né? Então foi, assim, uns 2 anos, eu acho. Que eu convivi com mais pessoas, mas eu não estava mais sabendo conversar, gente. Eu tava muito antissocial, eu não queria mais conversar com as pessoas. Vocês vão notar coisas que eu mesma notei, que foi que eu tô falando melhor, né? Eu tô conseguindo me expressar melhor. Vou botar aqui o microfone. Eu tô conseguindo me expressar melhor desde que eu voltei pra faculdade, o que é algo que tá me dando mais confiança pra falar até em público, por causa das coisas que eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho. Porque aconteceram alguns eventos desde então, né, com o meu livro. E eu tô precisando falar em público, o que é algo que sempre me incomodou. Eu sempre tive medo mesmo de falar em público. Eu digo que é medo, né, mas é insegurança de falar em público. Mas tá dando certo, eu tô conseguindo fazer isso, né, porque eu preciso pra apresentar meu livro pras pessoas. Mas vamos lá, que tem muita coisa pra falar ainda. Vou dar uma aceleradinha. No fim de agosto, aconteceu uma coisa muito legal. Inclusive, eu fui procurar a data ali, não achei direitinho o dia, mas foi lá pro dia 20 e poucos de agosto. Eu voltei a jogar videogame, gente. Assim, aconteceu tanta coisa nesses 4 meses que é muito louco. Eu voltei a jogar videogame, que é uma das coisas que me faziam bem, mas que eu tinha parado de fazer
né? Então eu voltei a jogar. Eu joguei Split Fiction com meu irmão, não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, conheçam, porque o jogo é muito bom. É um jogo de cooperação, então a gente jogava os dois juntos, com a tela dividida. É incrível o jogo, se vocês têm companhia pra jogar, joguem, que é muito bom. No fim de agosto, o meu computador deu problema, foi pro conserto, e assim que ele voltou, eu já instalei alguns jogos. Então eu tinha baixado The Sims de novo, pra jogar só por jogar, sabe? E foi algo que me fez bem. Sério, voltar a jogar é algo que tá me fazendo bem. Inclusive, até comprei uns jogos diferentes, mas aí a gente conversa mais pra frente, porque, né, se eu for falar dos jogos aqui também, a gente não vai sair daqui hoje. No início de setembro, então, meu PC foi pro concerto, porque eu precisava trocar a tela, eu precisava trocar o teclado, eu troquei a bateria dele também, porque o meu computador é um computador mais antigo, né, o meu notebook. Mas deu certo, ficou muito bom. Então agora eu tenho um computador top, até pra voltar a escrever, mas aí a gente fala mais pro fim do vídeo. Segunda semana de setembro, dia 9 de setembro, foi a primeira vez que eu pude apresentar o meu livro num local físico. Teve a semana de letras do curso que eu recém tinha entrado, né? Eles me convidaram pra apresentar meu livro. Assim que descobriram que eu tinha lançado um livro, eles me convidaram pra ir lá apresentar meu livro. Então eu fui lá, foi pela primeira vez, falei sobre meu livro em local físico, foi incrível. Dia 9 de setembro foi isso. Na segunda semana de setembro, ali pro dia 14, no fim da segunda semana, né? Foi a Semana Farroupilha também, que é uma semana de muita comemoração e eventos aqui no Rio Grande do Sul, né? Se você é daqui, você já sabe. E se não, é a comemoração da Guerra dos Farrapos, Dia do Gaúcho, dia 20 de setembro. Então é uma semana de comemorações, do dia 14 ao dia 20. Teve um concurso durante essa semana, um concurso de artes aqui na minha cidade, é o Festival Nativista Estudantil, FENAE, que eu participei desde a primeira edição, pra vocês terem uma noção, assim, porque vocês sabem que eu fui de invernada, né? Então eu participei por muitos anos desse evento. E nesse ano me convidaram para ser jurada. Então eu fui jurada da categoria de declamação, desde as mirim até as juvenis. Então foi uma experiência maravilhosa, uma coisa grande, até para adicionar no meu currículo, sabe? De ser jurada de um evento. E principalmente eu fiquei mais emocionada por ser um evento que eu fiz parte por muitos anos. Então foi algo maravilhoso, gente. Foi incrível estar presente na FENAE como jurada. Assim que a Semana Farroupilha terminou, começaram os trabalhos da faculdade. Então, assim, foi acontecendo tanta coisa, uma em cima da outra, que nesse meio tempo eu não escrevi nada. Eu não escrevo desde o último vlog de escrita, gente. É muito tempo. No finzinho de setembro, junto com os trabalhos de faculdade, eu me senti estranha de não estar fazendo nada durante as viagens, que era uma das coisas que mais me incomodava viajando pra cidade de Pelotas, né? Então, eu reativei meu Kindle e eu resolvi ler uma coisa que eu tinha muito preconceito. Assim, eu tinha realmente muito preconceito. E eu nunca tinha lido nada com dragões. Mas eu resolvi ler Quarta Asa. E aí o meu mundo mudou um pouco depois de Quarta Asa, porque agora eu só quero ler fantasia. E eu acho que eu nunca tinha lido uma fantasia mais atual, sabe? Eu só tinha lido Harry Potter, Nárnia, essas coisas assim. E Quarta Asa me pegou de um jeito. Gente, eu amei aquele livro. Então voltei a ler, que era uma das metas desse ano e que eu só consegui fazer assim que eu amontoei coisas no meu dia a dia, o que é muito louco. Porque quando eu estava tendo tempo, eu não estava conseguindo ler. E agora que eu estou com menos tempo, eu consigo ler. Então, não sei o que está acontecendo, mas estou conseguindo ler, o que é incrível. Eu li em 2 semanas, Quarta Asa. Pra quem já leu, vocês sabem que é, né, muito grande. É um livro de 600 e poucas páginas. Eu não sou uma leitora voraz. Estou me tornando agora, mas eu não era. Então eu não tinha o costume de leitura e li muito rápido. Na primeira semana de outubro, a gente voltou a mexer na casa. A gente tá fazendo bem aos pouquinhos, assim, alguns dias perdidos durante os meses, mas a gente trocou os vidros das janelas e levou pra lá a geladeira e fogão, que como a minha mãe trocou recentemente os dela, a gente ganhou dela os antigos. O que foi muito bom, porque a gente gastou menos, né? Na mudança, vocês sabem como é cara. Então, a primeira semana de outubro a gente fez isso.
E no dia 10 de outubro foi o meu lançamento oficial de Detetive Guerra na Feira do Livro aqui da minha cidade, aqui em Arroio Grande. Foi uma sensação incrível estar presente, assim, numa feira com muita gente me olhando, sabe? E precisando falar em público, que foi o que eu tinha falado mais pro começo do vídeo. Foi maravilhoso, gente. Sério, a Feira do Livro eu fiquei, assim, numa ansiedade. Eu passei a semana anterior, ao dia 10, muito nervosa, muito ansiosa. E vocês sabem que eu sou uma pessoa ansiosa, então imagine. Mas o evento foi incrível, foi 1 hora de sessão de autógrafos. Mas, assim, pra mim parece que passou muito mais tempo do que 1 hora, sabe? E ao mesmo tempo passou muito rápido. Então, foi incrível. A Feira do Livro foi maravilhosa. Não sei nem explicar pra vocês. Foi incrível estar presente lá. E no dia seguinte, dia 11 de outubro, desde o dia 11 de outubro eu sou membro da ALAAG, Academia de Letras e Artes de Arroio Grande. Então agora eu faço parte da Academia de Letras da minha cidade, o que é maravilhoso. É uma conquista também, algo grande que aconteceu nesse meio tempo. Eu não podia deixar de contar aqui pra vocês. Agora eu sou membro efetivo e imortal da Academia de Letras, ocupante da cadeira número 37 da Academia de Letras de Arroio Grande. É uma conquista gigante, é algo grande, sabe? E eu também fiquei muito nervosa, mas o evento também foi bem mais calmo. Também tive que falar em público, coisas que estão se tornando recorrentes nos últimos tempos, mas que é algo, assim, que fez meu coração bater mais forte, sabe? É algo grande e algo que foi muito bom. Aí, no meio de outubro, me bateu aquela necessidade de voltar a escrever. E aí, o que aconteceu foi que eu tentei voltar a organizar a história de Detetive Guerra 2. Vocês lembram que um tempo atrás eu falei que eu estava reestruturando a história e tudo mais, mas eu nunca cheguei a terminar essa estruturação. Eu nunca cheguei a organizar a história até o fim. Então, no meio de outubro eu tentei voltar a fazer isso, só que aconteceu algo. E aí vocês vão ver como 4 meses é bastante coisa. No meio de outubro, né? Então faz 1 mês e pouquinho isso. Eu tinha decidido que eu não ia escrever Detetive Guerra agora, por conta de algumas coisas que eu não tenho gostado na minha história. Não nesse que eu tô escrevendo, mas sim no primeiro. Eu sinto que faltam algumas coisas que eu quero adicionar no futuro. E eu não queria fazer isso agora, porque eu achei que não ia fazer sentido, sabe? Porque eu ainda estou vendendo o primeiro e tudo mais, e aí eu tava com uma ideia muito clara de um outro livro, de uma outra história. Então o que aconteceu foi que, primeiro eu decidi que eu não ia escrever Detetive Guerra, aí eu comecei a organizar essa outra história, a próxima história, e depois de um tempo pensando bem, eu decidi voltar a escrever Detetive Guerra. Então, agora eu preciso me reorganizar e voltar a escrever Detetive Guerra. Então, sim, vai ser o próximo livro, Detetive Guerra. Mas já tenho pelo menos uma estruturação básica do meu próximo livro depois. Então, assim, foram vários questionamentos durante este meio tempo aí desses 4 meses. Mas eu acho que assim fica melhor. Lançarei o segundo livro, separado, volume, né? 2 volumes. Foi maravilhoso chegar nessa conclusão de que Detetive Guerra precisa sim do seu segundo volume e tem que ser por agora. Então, Detetive Guerra continua sendo o próximo lançamento de Andressa Barros. O meio de outubro passou. Então, lá pro dia 20, eu acho que foi dia 20 de outubro. Eu botei aqui 20 de outubro, mas não tenho certeza que foi dia 20. Eu comecei a ler Chama de Ferro. Então, eu levei 12 dias pra ler Chama de Ferro. Aquele livro de 780 páginas. Então, assim, eu li muito rápido. Nem eu sei como que eu li tão rápido. Pra mim, isso é muito rápido, tá, gente? 12 dias pra ler 780 páginas foi muito rápido. E pra mim, até agora, né, que eu estou lendo Tempestade de Ônix, mas até agora a Chama de Ferro foi o melhor. Até agora tá sendo o melhor. E no fim de outubro, agora já chegando mais próximo de onde estamos, né? No dia 28 de outubro voltou o RPG do Selbit, que é algo que eu sou viciada. Então eu achei que valia a pena falar aqui que eu tô viciada em Hexatomb. Se vocês estão assistindo, deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando. Porque o que foi esse episódio 5, gente? Pra quem tá assistindo tá entendendo. Eu tô amando acompanhar Hexatomb. É a primeira temporada que eu tô acompanhando ao vivo. Então tá sendo incrível. Aí, bem no finalzinho de outubro, a gente teve alguns problemas familiares. Dia 30 foi aniversário da minha mãe, então fiz bolo, a gente foi pra lá comemorar, mais intimista, só nós mesmos. E iniciamos novembro.
Dia 1º de novembro, a gente levou os forros e as pedras do chão lá pra nossa casinha. Então agora tá ficando mais real, já tem bastante coisa lá na nossa casinha. Tá ficando incrível, gente. Ai, não vejo a hora de ver pronto, sério. Já tô tendo crise de ansiedade, só de imaginar a gente mudando. Dia 6 de outubro, até anotei ali. 6 de novembro, gente, já tô perdida. No dia 6 de novembro foi a formatura do meu irmão na faculdade. Ele se formou em Ciências Econômicas, então também teve todo aquele rolê de ir pra formatura e tirar foto, que eu fui de fotógrafa no dia da formatura do meu irmão. Então foi um evento grande, né, na família. E aí aconteceram muitas coisas em poucos dias. Dia 6 foi a formatura dele, de toga e tudo mais. Dia 7 saiu uma matéria minha no jornal Tradição Regional. Incrível, gente. Assim, tem acontecido tanta coisa envolvendo meu livro que eu não sei nem explicar pra vocês. Mas foi uma matéria que um jornalista aqui da minha cidade escreve no jornal Tradição Regional, então é literalmente regional. Ele é distribuído em todas as cidades da região. E ele me convidou para falar um pouco sobre o meu lançamento na Feira do Livro de Pelotas. Então, dia 7 saiu a minha matéria no jornal Tradição Regional. Eu tenho ela aqui, inclusive, depois eu boto uma fotinha aí pra vocês. Primeira vez que eu saí no jornal, fiquei com o jornal impresso aqui pra mim, pra ter guardado. Dia 8 teve a festa da formatura do meu irmão, porque a formatura foi na quinta-feira, então a festa foi no sábado. A gente que fez bolo, que fez decoração, a minha mãe que fez a comida, a gente que organizou tudo. Então esses dias foram uma correria, assim, muita coisa em pouco tempo. E dia 9, no domingo, dia depois da formatura, depois da festa da formatura do meu irmão, foi o meu lançamento na Feira do Livro de Pelotas. E foi assim, eu considero que foi um marco na minha carreira, sabe? Estar presente na Feira do Livro de Pelotas, porque ela é a maior feira aqui da minha região, né? Depois da Feira de Pelotas é a Feira de Porto Alegre só. Então foi incrível, conheci muitos outros autores, eu andei bastante lá pela feira, ela é bem grande. Depois disso, meu livro está disponível na Livraria Feita de Letras, então também é outra coisa grande que aconteceu. Meu livro está à venda numa livraria física em Pelotas, que é uma cidade bem maior aqui da minha região. Então, se tu for de Pelotas, já sabe, na Feita de Letras está à venda Detetive Guerra. E aí, gente, desde o começo do mês, é dia 9, isso faz 15 dias, 16 dias hoje. Aconteceu bastante coisa também. Eu tô em reta final do semestre da faculdade, então tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra entregar, né? Porque o semestre acaba na segunda semana de dezembro, então temos só 2 semaninhas e um pouquinho de aula. E, gente, como vocês podem ver, muita coisa aconteceu nesse último tempo. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários. Mas, assim, tá sendo uma correria. E nesse meio tempo eu não consegui escrever. Então, o que eu decidi? Hoje, pra vocês, provavelmente 1º de dezembro, eu vou tentar postar dia 1º. Então, temos um mês para os meus 29 anos, que eu faço dia 1º de janeiro. Temos o mês de dezembro, que vai ser um mês conturbado, com fim de semestre, tudo junto. O que eu decidi foi, eu não vou nem tentar voltar a escrever em dezembro, porque eu sei que dezembro sempre é uma correria. E esse ano tem mais correria, porque a gente tá em reforma. E também fim de semestre, tudo junto. Então tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas, inicinho de janeiro, eu quero voltar a escrever todos os dias. E para isso, o que eu vou deixar para dezembro é terminar de organizar a minha história. Então, talvez saia um vídeo, não sei se vou gravar, organizando a minha história pra deixar tudo certinho. E aí, só em janeiro, voltar a escrever Detetive Guerra 2. E como eu já tenho 20.000 palavras, não vai demorar muito pra terminar de escrever. E eu espero que assim seja. E aí, eu acho que é no fim de fevereiro ou início de março, volto à faculdade. Então, eu tenho esse 1 mês e pouquinho, 2, sem aula, pra focar em escrita. Vamos ver como vai ser. Eu prometo pra vocês que vai ter pelo menos um vídeo por mês aqui. Então, se você gostou desse vídeo, que eu falei um pouquinho demais, já deixa um like, se inscreve aqui no canal. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder pra vocês. Então, assim, gente, preciso tomar uma água porque falei demais. Mas muito obrigada por terem assistido tudo. Um beijo e até o próximo vídeo.